No vídeo anterior, a gente tratou, aproveitando esse momento de caos na Bolsa de Valores, dos grandes bancos brasileiros. Eu quero trazer aqui uma sequência de vídeos onde eu trato dos grandes setores que realmente te protegem desses momentos. Ou seja, no Brasil, setor bancário, setor de seguros, depois o setor elétrico, depois o setor de saneamento e telecomunicações. São esses 5 grandes setores que vão te proteger, especialmente bancário e financeiro no total, né? Que é bancário e securitário. É onde você tem muito mais proteção. Elétrico, muito mais em transmissão de energia. O problema é achar ação barata em transmissão de energia. Mas enfim, vem comigo. E, olha só, Ibovespa abaixo de 170 mil pontos. E não queira acertar o fundo da bolsa. Ninguém sabe onde será o fundo. Até porque, quando você compra empresas muito baratas, eventualmente essas empresas ficaram baratas antes de uma alta do mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando o Ibovespa estava subindo, você não verificou as seguradoras disparando em conjunto. As seguradoras ficaram, especialmente BB Seguridade e Porto Seguro. Elas ficaram. E aí, o que aconteceu com essas empresas? Elas não caíram no último mês tanto assim, ó. A Porto caiu um pouco mais, 3,63. BB Seguridade até subiu. Ó, mesmo período de comparação, Ibovespa no último mês caiu quase 10%. Porto Seguro caiu 3, BB Seguridade subiu 1 e Caixa Seguridade caiu 0,17. Isso aqui acaba acontecendo porque, por mais que quando tem correção de mercado, a ideia assim na nossa cabeça é que o mercado aperta um grande botão de venda para todas as ações. Se tinha ação que nem tinha subido, ou que aguentava muito desaforo, como era o caso da BB Seguridade que eu venho falando, ó, aí olha o que você tem. Você tem estabilidade. Você acaba conseguindo controlar o nível de volatilidade da sua carteira com uma ação nesses momentos de queda. E no final das contas, a que mais caiu foi a Porto Seguro, mesmo com resultado crescente. E isso chamou a atenção. Eu já vou tratar a respeito delas ali na sequência, mas antes um recado aqui da parceira do canal, que é a EQI Investimentos. É uma corretora com atendimento super especializado, tem o BTG Pactual como sócio, é uma empresa com diversas premiações em termos de atendimento. Então dá uma olhadinha lá, vou deixar o link para abertura de conta aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code vai estar na tela. Bom, e hoje, Luan? BB Seguridade, Caixa, Porto Seguro, qual seria a melhor opção? Antes, entenda que um dos indicadores mais importantes para você saber qual vai ser o lucro de uma empresa de seguros, lembrando que essas empresas não são 100% seguradoras, elas possuem outras operações de previdência, de saúde, até de banco, como é o caso da Porto Bank dentro da Porto Seguro, mas o indicador principal, que seria a equivalência do índice de inadimplência para os bancos, é o índice de sinistralidade. A sinistralidade, sinistro, é o evento coberto pelo seguro. Então, a quantidade de sinistros em relação ao valor que a empresa ganha com prêmios é que vai ditar o índice de sinistralidade. Uma sinistralidade mais baixa, comparativamente falando, significa que a empresa precifica bem o risco. Se ela precifica mal, vai ter problema com lucro. E aí você tem algumas nuances. Por exemplo, dentro da área de saúde, por exemplo, Porto de Saúde, a sinistralidade é alta mesmo. É coisa de 70%, agora está em 68,9%. Já a sinistralidade média da Porto Seguro mesmo é 51%. E o que acontece? Quando esse indicador dispara para 60% ou até acima disso, você tem o lucro caindo. Então, por isso que o mercado acaba sendo até cauteloso muitas vezes na precificação dessas empresas de seguro, porque existe muita imprevisibilidade em quando vai ocorrer uma alta na sinistralidade. E o mercado está temendo os efeitos do super El Niño para o segundo semestre em cima dessas empresas. Só que quando você compra muito barato, é o que eu falei, você compra um ativo que aguenta desaforo. E você até pode esperar para ver os impactos de o super El Niño nessas empresas. Mas e se não for tudo aquilo que o pessoal esperava? E aí a ação dispara. Você vai pagar mais caro? Você prefere pagar mais caro? Eu prefiro já assegurar uma posição antes e até lá, se a ação cair por causa disso, por uma coisa temporária, uma coisa circunstancial, eventualmente eu posso comprar mais. Porque faz parte do negócio de seguro sofrer com esse tipo de coisa. Senão, não invista em negócio de seguro. Você ficar com medo, você ficar tendo que esperar cada evento. Sempre vai ter algum evento. Fica muito difícil de operacionalizar. Então é melhor nem entrar nesse setor. Eu gosto, porque historicamente vem entregando excelentes retornos. Olha a Porto Seguro, entregou 500% em 10 anos. A Caixa Seguridade, um IPO que deu muito certo, ó, em 5 anos, 125%. BB Seguridade, em 5 anos, 133%, 200% em 10 anos, por quê? Porque o mercado foi muito otimista na precificação da empresa, já falei isso diversas vezes. Hoje você tem uma Caixa Seguridade a 12 vezes os lucros, uma Porto Seguro a 8 vezes os lucros e a BB Seguridade a quase 8. Então você tem, especialmente, Porto Seguro e BB Seguridade com uma baixa precificação. Porto Seguro
consegue sim pagar 6% de dividend yield. BB Seguridade não vai pagar 12, mas consegue pagar 11. E Caixa Seguridade uns 7%. É isso que você pode esperar nas cotações atuais dessas três empresas. Cabe lembrar o seguinte, que o payout da Caixa Seguridade fica próximo a 90%. Da BB Seguridade fica, aqui está 96, mas fica próximo a 85, 86. E da Porto, o payout é de 50%. Então veja, se ela me paga 6 com payout de 50, significa que se o payout fosse total, hoje eu estaria recebendo 12% de yield, mas é que é uma empresa em crescimento também. Frequência de pagamento. Nós temos que a BB Seguridade paga 2 vezes no ano. Você pode até pegar no histórico, ó. É um pagamento no começo do ano, comecinho de março, ou às vezes final de fevereiro, e depois um no final de agosto. É assim que funciona, tá? Março e agosto, ou final de fevereiro e agosto. A Porto Seguro tem uma dinâmica diferente, que é ruim. Ela faz o seguinte, ó, ela anuncia provento no ano e paga no outro. Então tem um espaçamento muito grande entre a data com e a data do pagamento, o que é ruim, né? Porque seria bacana se a gente conseguisse gerar bastante fluxo de caixa para a carteira. Então esse é o lado negativo. Então pensando em dividendos, a Porto tem essa periodicidade pior e um payout menor, mas ela conseguiu entregar mais retorno, porque a execução desse plano de crescimento da Porto, junto do Banco Itaú, essa execução vem sendo impecável quase. Já a Caixa tem a melhor periodicidade, até mesmo para evitar a tributação dos dividendos, que evita a retenção do imposto. Ela paga trimestralmente. Olha só isso aqui, eu vou pegar 2025. Teve um pagamento em janeiro, outro em maio, outro em agosto. E aí, finalzinho, ó, novembro, agosto, maio, janeiro. Isso aqui vai gerando um fluxo de proventos para sua carteira que é excelente. Então, para dividendo, a Caixa Seguridade é a melhor de todas, porque ela tem um payout alto de 90%, tem um alto fluxo de provento, periodicidade muito bacana, muito bom. Muito bom. Só que ela não tem tanta volatilidade, aí fica difícil de comprar barato. Tanto assim que você está comprando uma empresa de 12 vezes os lucros. Não é lá uma barganha, né? Fica difícil de comprar. Por isso que hoje eu estou dando preferência para a BB Seguridade para Porto. Porto pensando em crescimento, BB Seguridade pensando em dividendos. E também geraria um crescimento no sentido de valorização da ação, não um crescimento da empresa, porque eu entendo que ela está muito descontada. Ela negocia IPCA mais 10, 12, está muito barato. Assim como a Porto também está nesse patamar. Mas é que a BB Seguridade e a Porto tendem a ser as empresas mais impactadas pelo El Niño. A Caixa seria a menos impactada a princípio. Todas elas ostentam alto retorno sobre patrimônio líquido, ó, 70%, 23%. Então você nem tem que se preocupar com rentabilidade dessas empresas, 30%. E eu particularmente hoje tenho as 3 empresas no meu portfólio de investimento. Recentemente inseri a Porto Seguro, fiz um vídeo explicitando para os membros do canal e expliquei por que é possível ter as 3 no portfólio. É bem possível estruturar as 3 dentro do portfólio. Elas estão correndo riscos diversos, tem dinâmicas diversas também, até quanto ao caixa da empresa. O caixa da BB Seguridade está aplicado mais imposto fixado, então ela tende a perder dinheiro com a queda do juro brasileiro. Já a Porto Seguro, ela está mais concentrada em pré-fixado, então ela vai ganhar mais dinheiro com marcação a mercado. A Caixa tem mais equilíbrio. Caixa tem mais exposição a seguro habitacional, BB Seguridade, seguros rurais, Porto Seguro, seguro alto e patrimonial. Então veja que eu estou com uma boa diversificação, inclusive, tendo as 3 dentro do setor de seguro. E aí, como é que a gente faz? A ideia, para compatibilizar dividendo e crescimento, é a gente ter uma menor exposição em empresas mais focadas em crescimento, porque o risco é maior, e uma maior concentração em empresas de dividendos. Por isso que minha concentração em Porto Seguro é pequena, frente à concentração que eu tenho em Caixa e BB Seguridade, que já estão me entregando retorno hoje. O retorno é o dividendo, já estou recebendo. Então, eu não tenho mais o risco já está sendo diluído com o dividendo. Já a Porto Seguro, por entregar um dividendo menor, eu também recebo uma demora maior, que é mais risco também, e ela retém mais lucro para crescer. E todos os movimentos que eu fiz com essas empresas, eu publiquei vídeos ou fiz publicações para os membros do canal. Se tiver interesse, o link de seja membro está aqui embaixo, um botão. Tem que ser inscrito no canal antes para ser membro, tá? E aí você pode cancelar a qualquer momento se não fizer sentido para você. E tem planilha de valor intrínseco lá também. Então deu para ver que a gente tem hoje 3 excelentes seguradoras. Caixa Seguridade mais ou menos no preço justo, não tem muita margem de segurança. E aí você tem outras 2 excelentes empresas, BB Seguridade e Porto, que estão com uma boa margem de segurança. Por isso, eu estou dando preferência para as 2. E esquece outras empresas aí, né? Não vou ficar citando. Dentro do setor de seguros são essas 3. E ponto final. Não fica correndo risco demais. O segredo para você vencer na bolsa é evitar risco, é evitar incerteza. É isso. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo.